televisão. Os programas anteriores do Francis e Amigos estão disponíveis online na sunlifetv.com. Antes de irmos para Kelly, uma pergunta em relação a demônios no céu. Meu entendimento é que existem 3 céus. O primeiro céu, que é o que a gente vê. O segundo céu, que é de Satanás, principados, potestades. E o terceiro céu, onde Deus habita. Isso está certo. Dizendo demônios estão no céu, você está dizendo que eles estão no segundo céu e às vezes os mais elevados e Satanás às vezes vai diante de Deus no terceiro céu? Eu posso concordar com isso. Mas também fica estranho com a sua sugestão que demônios estão perto dos anjos no céu. Não, falamos que estão numa quarentena e tal. Eu acho que isso está confundindo as pessoas. Mais uma vez, voltamos para 2 Crônicas, capítulo 18. Quando você lê aquilo, é bem claro que espíritos demoníacos estão no céu. De qualquer forma, é uma mulher que escreveu? Seja quem for que escreveu isso aí, estão certos. São 3 céus. Os céus que são as nuvens acima de nós, depois o espaço, né? E o terceiro céu onde Deus habita. Acho que foi Paulo que disse que foi levado ao terceiro céu, não é mesmo? Certo. Então, era disso que ele estava falando. Mas nós não falamos que os anjos estão com espíritos demoníacos, não. Mas, mais uma vez, Apocalipse 12 claramente nos diz que Satanás vai ser lançado para o céu. Isso. Mas eu acredito, eu não tenho nenhuma passagem bíblica, assim, no sentido literal, mas eu acredito que todos os espíritos demoníacos estão presos no céu. Eles não mandam, não. Kelly de Kentucky, você está no ar. Por telefone, Kelly de Kentucky. Oi, Deus abençoe, feliz ano novo. Obrigado. Minha pergunta é, eu escutei o irmão Swagger dizer, no estudo da palavra, que a terra nunca foi destruída. Eu acho que a Bíblia diz que será destruída por fogo, é isso? Não, vai ser limpa e renovada por fogo. E não quer dizer destruir. Destruir quer dizer que não vai sobrar nada, vai explodir, vai ser uma bagunça, mas nunca vai ser destruída dessa forma. Vai acontecer é que será renovada, a pessoa pode dizer assim. Nesse momento mesmo, a Francis está com o interior da nossa casa totalmente destruído, mas não está destruído assim, explodido, não. Você pode entrar e achar que tá, mas não tá. O mundo vai sempre existir, não vai haver destruição, mas vai haver uma renovação dele, vai ser limpo por fogo, não vai mais haver oceanos, vão ter oceanos, não, vai ser só lagos e rios e por aí vai. A criação não foi impactada pela queda. E aqui a Bíblia fala de um gemer. Então será renovada. Obrigado, Kelly. Um e-mail. Então é certo dizer que os anjos são estrelas? Sim, eu acho que são estrelas de Deus. Sim, mas eis a pergunta. Então as estrelas no céu são anjos olhando pra gente? Não, nada a ver. Ó, o homem, por exemplo, usa a mesma terminologia. Falam que ele ou ela é uma estrela. Não estamos falando que é um planeta. Estamos falando daquela pessoa, do talento, da habilidade dela, a aceitação do público. Também na história de José, não tem as estrelas e a lua se dobrando para José? Nós temos 11 estrelas e o sol e as estrelas. Certo. Então, obviamente, não são anjos, está representando os irmãos de José. Toda vez que a Bíblia usa a palavra estrela, não está falando de luminárias, né? Esses anjos famosos, nem nada assim, não. Mas é porque... é um contexto. Sim, quando em Jó diz que a estrela da manhã cantava em relação à criação dessa terra, sua beleza e tal, e alguém ligou e disse que não se alegre em um estado caótico, né? Diz que não eram planetas, eram anjos. Vamos pro Felipe no Texas. Felipe, você está no ar. Por telefone, Felipe do Texas. Oi. Oi, Felipe. Olha, essa teoria aí da lacuna aí... Dá pra entender você não, filho. Pode falar. Eu estou desse negócio da teoria da lacuna aí porque... os 6 dias da criação precederam o 7º dia do descanso. Tá me ouvindo agora? Sim. Sim. E no 7º dia,
Depois dos 6 dias da criação, houve o descanso. Que ele criou os céus e a terra. Então isso implica que no 7º dia houve descanso. Como que eles honram o 7º dia antes da teoria da lacuna, se é dedicada? Tem nada a ver. Ó, Êxodos 12, versículo 11, que você está lendo, está falando da criação que estamos agora. É isso que está falando. Não está falando dos dias passados, está falando da criação que estamos vivendo agora, Estamos vivendo no ela planeta agora. Terra agora. Diz aqui no versículo 3 do 2º capítulo de Gênesis: e Deus abençoou o 7º dia, o santificou, porque nele tinha descansado de toda a obra que criara e fizera. As palavras criado e feito, capítulo Gênesis 1 e 2, querem dizer duas coisas diferentes. Quando usa o termo fez, está se referindo ao Senhor, lidando com o sol, com a lua e trazendo eles de volta a um estado de servidão. Não é criar eles do nada, mas quando usa a palavra criou, quer dizer que ele criou do nada, entendeu? Então, quando você lê, eu sei que teve um negócio aí do macaco em Tennessee e tal, que estavam zombando da ideia de que o sol e a lua, eles falavam assim, como é que pode dar luz? Eles não entendiam essas palavras, porque o sol e a lua já tinham sido criados por Deus na eternidade, mas não estavam em um estado de serviço. Mas quando Deus restaurou essa terra a um estado habitável, ele os trouxe de volta também para servir como fazer a função que foram criados para fazer, mas não foram criados naquela hora, foram criados no passado, né? Mas, mais uma vez, voltando para Êxodos 20, versículo 11, isso está dizendo da criação que estamos vivendo agora. Isso. Não está se referindo a uma criação anterior, falando de um tempo, começando com a criação de Adão e até onde estamos hoje. Tem uma ideia que esse irmão pode ser adventista, hein? Não sei não, mas... sabatariano, pelo menos sabatariano. Sapateado. Felipe, você ainda está na linha? Sim, eu sou um fundamentalista do Dave Smith. Então eu acredito nisso aí. Eu acredito no movimento de Jesus. Sei. Chuck Smith, sei. É o movimento de Jesus do Chuck Smith. Capela do Calvário. Foi um grande mover de Deus na Califórnia, né? O irmão Smith era um homem de Deus. E nós também já resolvemos algumas coisas com ele. Acho que ele faleceu 2 anos atrás, não é algo assim? Acho que mais do que isso. Muito bem, Felipe, espero ter te ajudado. Outra coisa, a morte, de acordo com a Ló, não morreu depois da queda. Claro, mas se teve uma queda pré-adâmica, o conceito pré-adâmico, meu filho, é que tinha que ter algo que causou ou iniciou para que Deus trouxesse julgamento na terra. Então, o padrão de santidade de Deus, justiça de Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus que não mudo. Certo. Então, em um estado pré-adâmico, ele ia ser tão exigente de santidade como na raça pós-adâmica. Muito bem. O pecado não muda e o ódio de Deus para o pecado não muda. Obrigada por ligar, Felipe. Vamos falar com o Chuck do Arizona. Chuck, bem-vindo à Rede Por São telefone, Live. o Chuck da Arizona. Bom dia, você tem uma pergunta? Sim. A minha pergunta original, mesmo que a minha resposta, Ezequiel 1 e 10, fala Querubim. dos querubins, fala do leão, da águia, do homem e do boi. E Apocalipse 1 e 10. Então fala aqui, diz quadrilhão, o querubim. E quando ele fala que destruiu os dinossauros, a minha pergunta é essa. Com o príncipe dos homens e a DNA e tecidos e dinossauros, quando que os dinossauros entraram então? Será que foi depois, antes do dilúvio? Ou...
Não sabemos, a Bíblia não diz, né? A Bíblia não é história de dinossauros. O meu pai falou no início do programa que ele acredita, baseado no que nós vemos, que eles estavam na Terra durante esta era pré-adâmica da criação. Mas você está falando de Ezequiel 1 dos querubins que foram criados por Deus. Bem, foi ensinado que o querubim, o quinto querubim era Satanás, né? E um réptil. Essa aí é nova, hein, amigo? Nunca ouvi isso, não. Isso aí, pra mim, não... Não. Muita gente acredita nisso aí. Mas diz assim, Ezequiel 18, eu acho, que você é um querubim ungido, que... Palavras desse tipo aí. E Satanás, ele... Podemos dizer que ele era um dos arcanjos, né? Antes dele cair. Por aí vai. Mas ele é visto mesmo como um querubim, mas não diz querubim, diz apenas... Usamos esse termo hoje, mas ele é um cherub. Ela é um anjo. Querubim, Eu acho que fala de beleza e tal. Cherub. Querube. Obrigado, Chuck. Vamos falar com a Beth de Ohio. Beth, bem-vinda à rede Sun Life. Você tem uma pergunta? Por telefone, Bom a irmãzinha. dia. Oi, tudo bem? Em Efésios, capítulo 5, versículo 10 a 13. Falam também das testemunhas nos céus. Também fala um pouquinho mais outra vez que eu vou desgravar você. Peraí, isso aí era o quê? Efésios 6? Capítulo 5, começando no versículo... 6. Finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue? Essa é a pergunta aqui. Mas sim contra principados e potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quer que você defina a ordem aqui, começando com principados. Principados e poderes são anjos caídos, principados e potestades. Acredito que os príncipes das trevas desse século também são. E eu acho que espíritos demoníacos são hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu já li duas versões, uma que eu acabei de falar e a outra que diz que os últimos 3 que li são espíritos demoníacos. Talvez vocês, irmãos, aqui tenham informação diferente sobre isso. Bem, descreva como você falou. Perdão, porque, olha, você vai até Colossenses 2,15, ele usa a palavra principados e potestades e dá-se concluir que são anjos caídos. Ela queria saber, principados e potestades. Sim, são anjos, né, no reino de Satanás. Contra poderes. Potestades é o ranking abaixo dos principados. E os dominadores deste mundo. São estruturas dos poderes. Espíritos da maldade. Espíritos demoníacos. É isso que eu queria saber, essa ordem. É isso que ela estava buscando. Entendi. Talvez vocês tenham uma opinião diferente aí, né? Se tiverem... Não, fala bem claro aqui umas coisas principais. Aqui é a palavra arquei. Arquei que quer dizer o primeiro na linha, né? Então, isso deve ser o principal. Espera aí. Quando é que essa palavra é usada? Principados e potestades. E a palavra para dominadores é cosmoplator. Cosmo, que é a palavra cosmos, né? E clator são os dominadores deste mundo. Uma pessoa de poderes altos e autoridades. Mas é anjo caído ou espírito demoníaco? Não, eu não vejo assim, não. Porque eu acho que é desse cosmo, desse mundo, dessa terra. Entendi nada. Bem, eu acho que são Você líderes. tá falando que não é nenhum nem outro? Eu acho que está se referindo aqui à tradução da palavra do grego. Tem dois pontos aqui. Mas também é um termo que é usado no passado como para Satanás. Ué, mas e daí? Mas principado só deu o significado dessa palavra sendo o primeiro no ranking. Sim, principados, potestades, aí Contra os principados das trevas deste mundo. Então, o que você quer dizer? Você está querendo dizer, então? Que eles são o dominador. Olha, eu acho que ele não está falando da área espiritual aqui não, viu? Você está falando de guerra espiritual. Então eu não acho que ele está falando aqui de, sabe, príncipe das trevas deste século. Você pode dizer que... Provavelmente ninguém sabe está nada, certo. né? Provavelmente está certo. Dá para dizer que eles são contra nós.
E a ordem certa aqui, Deus, o Certa reino de mesmo. Deus. Não, é verdade. Você tá Não é certo. contra a carne ou sangue, contra seres humanos. Certo. São espíritos, anjos, seja qual for a ordem deles. Mas eles Influenciam seres humanos. influenciam ó, seres humanos, isso aí né? é Isso aí muito mesmo. óbvio, né? Exatamente. Com Olha o certeza. ponto aqui, ó. Não somente do reino de Deus tem ordem, mas também o reino de Satanás. Certo. Existe uma ordem lá no reino de Satanás para baixo, uma hierarquia, uma estrutura, isso. Mas eles, ainda bem que você falou isso, porque essa ordem aí é contra a si mesmo várias vezes. Você vai até Daniel, né? E aí você vê o príncipe da Pérsia lá, que não queria sair para que o príncipe da Grécia pudesse chegar. Eles literalmente, um é contra o outro. Os anjos de Deus não se opõem, eles, sabe, fazem o que Deus manda e por aí vai. E é isso que os filhos de Deus têm que fazer. Eu quero ver isso aí no governo, sendo influenciado, né? É daí que eles de onde tiram acontece. isso. Exatamente. Mas Jesus também falou do fato de que o reino que se opõe contra si não pode se prevalecer em pé. E o que acontece com o reino das trevas? E eles vão se destruir. Isso aí. Esses 3 versículos estão lidando com conflito espiritual, Exatamente. batalha espiritual. É mesmo. Muito bem, Beri, muito obrigada. Espero ter te ajudado. Eu acho que ela já desligou, mas vamos falar com o George, da África do Sul. Bem-vindo. Você tem uma pergunta ou um comentário? Por telefone, Jorginho da Carolina do Sul. Oi, eu tenho um comentário. Olha, vocês estão fazendo um ótimo trabalho, viu? E eu estava escutando aqui vocês falando da criação pré-adâmica. Eu vi um pregador falar para mim que o homem pré-adâmico, ele... Eu não estou vendo isso aqui, não sei. Que a terra era sem forma e vazia e as trevas estavam na forma na superfície do abismo. O homem pré-adâmico, ele vivia na água? Ele vivia nas trevas? Ele era... Não, Jorginho. Ele era um sereia? Então, ele não tinha sol, nem planta, nem nada. Tô entendendo Não, nada. versículo entre o versículo 1 e 2. A lacuna entre o versículo 1 e 2. Você está perdendo o ponto aqui, olha, ele era antes, mas algo aconteceu, né, entre o versículo 1 e o versículo 2. Quando a terra era sem forma e vazia, não havia vida aqui. Era um planeta sem vida, que estava sem vida por causa de algo cataclístico que Isso, na aconteceu. Deus não criou Escuridão. nada assim. Então não haviam pessoas aqui antes. O que estava aqui antes Nem animais, tinha sido não. destruído. Tinha tudo destruído. E Jorge, ó, alguns anos atrás, isso aconteceu várias vezes, eles encontraram um mastodonte lá nas montanhas do Alasca, lá da Rússia, sei lá de onde, que ainda tinha grama na boca. E os arqueologistas disseram que é um mito que houve algo repentino, cataclístico, que aconteceu com que esse animal pré-histórico morresse enquanto ele ainda estava jantando. E não avisou ele nada, algo que aconteceu repentino. E é isso que estamos falando aqui, mas não haviam pessoas aqui. Sem forma e vazia, vazia é vazia. Né? Quer dizer que é vazia, vazia é vazia. Então era vazia, mas obrigado por ter ligado. Bem, fala assim, ontem vocês tiveram uma pessoa que ligou que estava tentando sugerir que Lúcifer talvez teve uma mãozinha em criar seres nessa Isso primeira é mentira. vida aí. E o Doni falou que Lúcifer não tinha esse tipo de poder. Não. Então, Lúcifer tentava destronar a Deus, mas não se sucedeu porque Deus tem mais poder. Não vemos nada que diz que nenhum anjo cria ou criou nada. O homem pode criar as coisas, mas ele tem que criar as coisas baseado em algo que já está ali para começo de conversa. Só Deus pode criar as coisas do nada. Exatamente. O que eles Mas estão... Lúcifer não participou nada Não, da criação, exatamente. não. Mas o que ele está querendo dizer aqui nesse e-mail é que Lúcifer ainda tinha que ter poder, porque ele tentou destronar a Deus.
Mas não era para criar, não. Então, Mas não poder criador. obviamente, Lúcifer tinha um poder tremendo para poder tentar fazer algo assim. Agora, olha, quão horrível eram os animais pré-históricos. Não havia beleza. Agora, todas as criaturas presentes de Deus são lindas. Fora a cobra. Eita, bicho feio. Ah! Mas olha, na África, olha, eu não acho nada bonito. Não, fora essas criaturas venenosas, sabe? Elas têm sua própria beleza, para ser sincero. Eu discordo, eu não gosto da cobra, É, não. O gambá também não. Mas A pergunta foi o seguinte: então vocês não acham que isso aí foi mais oferecido, uma pesquisa, para vocês fazerem uma pesquisa maior, porque você e o Doni não deu nenhum tempo para esse cara explicar o e-mail? Olha, como meu pai falou, não há nenhuma prova bíblica que os anjos tenham poder criador, de nenhuma forma. verdade. Como o irmão Suega falou quando comentou, tudo que Deus criou era ex nihilo, ou seja, uma declaração. Certo, Falou e certo, existiu. certo. Fora o homem, né? O homem, ele veio e Certo. colocou a mão dele nele Certo. e por aí vai. O homem precisa construir de algo. Para criar, usamos a palavra criar, né? Mas seria metafórica fazer. Podemos fazer uma criança, nós não criamos uma criança. Deus, Mas Michael, o Miguel, esses Gabriel. arcanjos, Gabriel, olha, não fala nada que eles têm o poder de criar, nunca não, criaram nada. nada. Não. E é por isso que a gente nem lida com esse pensamento aí. Só existe um que cria. Então tem mais de um criador? Isso tá errado, hein? Isso aí é perigoso. Aí é furada. Então a Trindade também tem a parte na criação. Só a Trindade, não os anjos. Isso. Deus falou no princípio criou Deus e os anjos não falou não. No princípio Deus. Veja bem, é aí que a evolução cai no chão. De duas formas. A evolução não entende o começo. De onde veio? Veio de uma nuvem fria, uma bola de fogo, igual cantor de funk? Não. A Em meba. segundo lugar, se a evolução estiver certa, milhões de, sabe, coisas estariam no mundo hoje, como se fosse um meio homem, meio peixe, meio homem, meio macaco, sabe, em vários estágios. E a resposta para isso dos evolucionistas é que, porque demora muito tempo, isso que você não vê. Ué, quanto mais demora, mais deles da mutação você ia ter. Ué. É isso mesmo. Exatamente. Bem, vamos falar com a Tijuana, do Texas. Bem-vinda, Tijuana. Por telefone a Tijuana do Texas. Oi, você pode me falar onde eu posso encontrar na Bíblia? A palavra que diz que 1/3 dos anjos caíram do céu, foram lançados com Satanás. Apocalipse 12. Nós já lemos 3 vezes aqui. Mas não fala que é 1/3. Claro que fala, minha filha. Ué? E o seu... Olha, com a sua cauda levou para si a terça parte das estrelas dos céus. Terça parte, 1/3. Terça parte, 1/3 dos anjos. É exatamente o que o texto quer dizer. Não entendi. Desculpa, obrigada. Não tem problema não, Tiana. A gente nunca errou em nada não, então a gente pode zoar. Obrigada por ligar. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Mike, porque você mencionou sobre anjos que não criam, mas um homem pode criar. Pode fazer as coisas, né? Conta para as 2 palavras em Gênesis. Bará, que é criar de nada, e assar. O homem pode assar, mas não pode barar. Então, é fazer algo que não existe parte nenhuma, e você tem que usar ingredientes. Assar e cozinhar. A pergunta que eu quero fazer é o Isso. seguinte: será que um homem pode criar com as suas palavras? Não. Não. E esta é a mentira de trazer as coisas existências. Deus que faz. Se concordarmos com o que Deus já falou, isso vai acontecer, porque Deus já falou, Ele que criou. Mas antes, Se for a vontade se é a dele. vontade dele, certo? Mas falou anteriormente, você fez um comentário aqui, e mexeu na minha cabeça que Deus não criou e os anjos também. Porque, olha, a unicidade diz que quando você pega esse versículo, vamos criar o homem à nossa imagem, eles falam que for nós, o plural, que é um pronome plural, que é Deus, o Deus singular, porque eles não acreditam na Trindade, mais os anjos. O seu comentário, então, calou a boca deles, ó. Porque não foram os anjos que criaram, mas foi Deus, a Trindade. Isso aí. E se você dá o poder para os anjos criar, aí eles vão ser Deus. Não tem nada a ver, não. Aí estão na mesma categoria de Deus. É isso. Aí Que não é bíblico. bíblico. Não é não.
Muito bem, temos que encerrar o programa, mas será que o demônio conhece as pessoas pelo nome da pessoa? Alguns conhecem, sim, ele não conhece todo. O diabo, ele não tem onisciência, o que Onisciência, seja é. conhecer tudo. Só Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas, Isso. passado, presente e futuro. Satanás tem que conhecer as coisas como nós, mas ele conhece o nome de algumas pessoas. Conhecia o nome de Jó, ué. Uhum, exatamente. Muito bem, temos que encerrar essa parte do programa. Eu quero agradecer ao meu esposo por estar aqui conosco